Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Todo mundo tem um preço, né? Diz aí as pessoas que falam que você tem um preço. Mas quando você chega diante de Jesus, Jesus mostra o quanto nós estamos errados contra Ele. Por isso que às vezes, quantos pregadores pregam e se vendem através do seu dinheiro? Às vezes, não fala a verdade porque essa pessoa tem muito dinheiro, muito status, ou essa pessoa é cheia de seguidores, ou até banca essa pessoa aí. Jesus poderia, naquele momento, também agir como vários líderes agem também. Mas Jesus é diferente. Por isso que a gente precisa falar como Paulo falou. Como Paulo falou e como o escritor aos Hebreus também falou. No capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 1, capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que suportou, a cruz. É interessante a gente olhar isso aqui, porque quando ele fala sobre isso, é interessante que ele está dizendo o retrato do que Jesus é. Ele está dizendo que a gente deve olhar, para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando você pega no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, 27, você vai ver um episódio muito importante. E esse episódio narra-se a história de um jovem rico. Esse jovem rico, ele chegou diante de Jesus, e Mateus 19, 23 a 30 também narra sobre esse fato. Também Lucas 18, 24 a 30 narra esse fato. Ele chegou, e a Bíblia diz que ele chega até Jesus. E a partir do momento que ele chega até Jesus, ele fala para Jesus como ele poderia ter a vida eterna. Como ele poderia alcançar a vida? Como ele poderia ser salvo? A Bíblia diz que Jesus fala: você conhece os mandamentos? Ele diz: eu conheço os mandamentos, eu sei. E é verdade que aquele jovem conhecia os mandamentos, não só os 10 mandamentos. Ele conhecia, ele sabia, mas ele sabia de 613 mandamentos dos judeus, dos costumes judaicos. Então ele conhecia. E a Bíblia diz que o verso, se você olhar, a Bíblia diz que quando você olha, a Bíblia diz que Jesus, e os discípulos admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Mas é mais fácil um camelo, pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam e ainda mais dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Então eles olhavam e falavam: quem pode? Se esse homem aí com toda riqueza. Por isso que eu falo, se fosse na visão de muitos líderes hoje, eles embromavam esse jovem. Não, você já está salvo. Você conhece mandamentos, é um grande religioso,
Você é um dizimista, você faz obra de caridade, faz tudo, então você está salvo. Mas Jesus olha para aquele homem e a Bíblia diz que o verso 27, quando os discípulos falam entre si quem poderá ser salvo, a Bíblia diz que o verso 27 diz assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens isso, para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Sabe por quê? Ninguém pode comprar Deus. Você pode comprar o homem, você pode comprar o sistema, mas não pode comprar Deus. Sua riqueza não pode comprar Deus. Sua fama não pode comprar Deus. Seus seguidores não podem comprar Deus. Seu dízimo não pode comprar Deus. Nada pode. Mas o único que pode fazer tudo na sua vida, que ele não precisa de nada seu, é Jesus. Mas aquele jovem, ele vendo aquilo ali, ele foi embora. Sabe por quê? Porque ele sabia que a riqueza estava no coração dele. E eu estou te falando, o que está no seu coração? Né? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.